Flor das águas, da onde vens, para onde vai? Vou fazer a minha limpeza, no coração está meu Pai. Flor das águas, da onde vens, para onde vai? Vou fazer a minha limpeza, no coração está meu Pai. A morada do meu Pai é no coração do mundo, aonde existe todo amor e tem um segredo profundo. A morada do meu Pai é no coração do mundo, aonde existe todo amor e tem um segredo profundo. Este segredo profundo está em toda a humanidade. Se todos se conhecerem aqui dentro da verdade, este segredo profundo está em toda a humanidade. Se todos se conhecerem aqui dentro da verdade. Oi, gente linda! Boa tarde! Que alegria estar aqui falando com vocês. Obrigada pelas palminhas, pelas flores. Muito obrigada pelos corações. Então, amados e amadas, amores, eu vim aqui porque hoje está uma tarde super chuvosa aqui em Porto Alegre, né? Eu tô aqui até final de semana e hoje eu tive uma manhã assim super cheia de compromisso, de ação, de atividade, e à tarde eu tinha algumas coisas para fazer, mas quando eu vi esse tempo assim chuvoso, né, que nos convida a ficar um pouco quietas e quietos, né, que nos convida a aquietar mesmo, né, o corpo, a mente. Eu resolvi não sair à tarde e fazer alguns estudos, algumas leituras. E eu tô lendo um livro, tô relendo um livro que eu li pela primeira vez quando eu era muito jovem. E esse livro mudou bastante assim o meu olhar para o mundo, para a vida, né? Abriu um portal de uma percepção sutil sobre as coisas do mundo material, né? Um olhar mais profundo que vê além do que a gente está acostumado a ver. Então, eu li aqui um trecho desse livro, eu li várias páginas e esse trecho me chamou a atenção porque justamente tem a ver com esse dia que oferece uma manhã cheia de possibilidades, de ação, de atividade e ao mesmo tempo oferece uma tarde de recolhimento, né? Como é potente a gente poder seguir o fluxo, né, das circunstâncias e observar o que a vida nos convida a fazer, né? Vida com vida, olha que lindo. E aí eu vou ler esse trecho aqui para comentar com vocês, porque tem tudo a ver com a minha história, né? Esse livro se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Eu nem lembrava que eu tinha lido esse livro quando eu escrevi o meu primeiro livro, O Medo do Sucesso. E hoje eu percebo que aquelas sementes, né, dessa leitura feita com 20 e poucos anos, floresceram e me guiaram de uma maneira quase inconsciente na vida, né? Para hoje eu poder voltar
para essa leitura, para esses ensinamentos, já de um outro lugar, de uma experiência de 55 anos, de uma vida, graças a Deus, bem vivida, onde eu realmente escuto os anseios do meu coração e os chamados, né, para viver experiências. Então, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma essência, uma natureza que é inquieta, que é buscadora. E o que eu estou aprendendo com a vida é a honrar esse meu movimento interno que me leva a caminhar na vida e a fazer coisas e a experimentar a própria vida, mas também começo a cultivar em mim esse outro estado de espírito que é a quietude. Eu vou ler e aí a gente continua a gente continua conversando, porque senão eu vou para as reflexões e aí não leio, né? Olha que riqueza esse trecho. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem de superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Uma pausa aqui, né? A gente às vezes desdenha ou não honra o poder, porque a gente vê muita gente que ocupa lugar de poder e não sabe usar esse poder, né? Mas esse poder que está sendo descrito aqui é um poder real. É o poder de ser alguém íntegro, alguém ético, alguém com liberdade verdadeira, interna, alguém que tem o poder de ser e estar de uma maneira livre e leve. Alguém que não está querendo manipular os outros, que pode viver ou tem o poder de viver com leveza e se dando liberdade e dando liberdade para os outros. Alguém que tem o poder de viver sem carência. Então esse é o verdadeiro poder. É o poder de uma completude. Não é o poder de manipulação dos outros, que de fato é um poder corrompido, né? O verdadeiro poder é esse poder que é criativo. Então, seguindo aqui. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimento simultâneos. O equilíbrio criador de tudo que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Gente, esse é o verdadeiro poder. É quando o mundo inteiro lá fora tá caótico, né? Quando as pessoas estão surtando. Parece com esse momento, né? Tá todo mundo surtando e você consegue caminhar no meio dessa turbulência e consegue, inclusive, apta a dar a mão para quem tá caindo, para quem tá surtando, né? Sabe aquela coisa que tem na Bíblia, né? 1000 cai à sua direita, 1000 cai à sua esquerda e você tá lá firme e forte. Essa firmeza é uma firmeza totalmente baseada na generosidade e na capacidade, no verdadeiro poder de ajudar alguém, né? O poder fazer algo que faz a diferença. Então, assim, eu insisto nessa nova leitura sobre o que é o verdadeiro poder. Porque essa palavra se corrompeu porque o poder foi corrompido, mas não é o poder verdadeiro. O poder verdadeiro é esse, assim. O mundo está em guerra e você está na sua paz interior. Então, me chamou super a atenção esse trecho do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso,
porque o meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, justamente é uma grande reflexão das minhas experiências, né? Uma rememoração da minha vida, é um passeio pela minha vida, onde no final eu chego à conclusão de várias coisas, mas dentre elas a conclusão de que a grande riqueza da vida é a gente ter o poder verdadeiro de em algum momento estar lá em cima na crista da onda, sabe, assim, no topo da maré, e daqui a pouco essa onda baixa e você vai lá para a maré baixa, vai descansar, sabe? Vai relaxar, vai descansar. Então, como é que essas coisas todas se conectam, né? Hoje eu tive essa manhã onde eu saí, onde eu fui no correio, onde eu fui no supermercado, onde eu conduzi constelação e, nossa, foi uma constelação incrível, assim, super intensa, virtualmente, né? E à tarde eu tô nesse estudo, nesse mergulho interno e com muita tranquilidade venho aqui compartilhar isso com vocês. Então, olha que riqueza de complementaridade desses dois movimentos, né? A atividade, o movimento e daqui a pouco a quietude, né? Essa expansão e contração, é assim que o nosso coração trabalha. Expansão e contração, expansão e contração. É assim que o nosso pulmão nos alimenta, né, de ar, de oxigênio, e assim que nós permanecemos encarnados nesse corpo. Então, tudo no universo é expansão e contração. E a gente não para refletir sobre isso. Eu própria entrei num paradigma, né, num sistema de crenças, onde eu acreditei nessa história absurda que eu deveria me movimentar o tempo inteiro e fazer coisas o tempo inteiro e expandir o tempo inteiro e crescer o tempo inteiro. Eu até acho que a gente expande sem parar, mas essa expansão também precisa dessa respiração, dessa inspiração e dessa expiração, né? É como se o nosso crescimento se desse em espiral, né? A gente vai e volta como as ondas do mar. Vocês já repararam como são as ondas do mar? Ela vai um pouco mais adiante, mais longe, aí volta um pouquinho. É como se ela estivesse pegando embalo, né? Aí quando ela vai além um pouco, aí volta um pouquinho. Então, gente, a natureza toda é assim, toda ela, né? E a nossa grande mestra, a nossa grande professora é a natureza. Então, quando a gente entra nesse círculo, como é que chama mesmo? Acho que eu tô fora do círculo vicioso, né? Como é que chama? Quando a gente entra nesse círculo destrutivo, autodestrutivo, vamos mudar a palavra, que eu não lembrei mesmo como é. Quando a gente entra dessa maneira inconsciente, né, autômatos, porque é isso que a sociedade está nos pedindo o tempo inteiro, né, para a gente agir e buscar um lugar ao sol e não olhar para os lados e não enxergar o outro, né, esse ego que vai sendo o ego disfuncional, né, porque como eu já falei aqui né, na página, o ego, ele pode ser o nosso veículo a serviço de uma consciência maior. Mas quando é um ego disfuncional, né, que entra no automático em busca de um lugar totalmente ilusório, né, de destaque, de se sentir importante, né, e de controlar os outros e de manipular, porque não está na própria verdade, a gente fica como aqueles ratinhos. Eu tenho falado isso bastante, né, como exemplo, porque é um ótimo exemplo. O ratinho que fica ali naquela rodinha dentro da gaiola, girando, 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 jura que tá assim, se movendo quilômetros e não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, assim, eu quero deixar para vocês uma reflexão. Apagou aqui a luz. Ó, apagou a luz. Não sai do lugar, apagou a luz. Peraí. Eu quero deixar para vocês uma reflexão que é assim, olhando para dentro, né? Olhando para dentro com coragem. Se eu morresse agora, né? Da pessoa que eu era,
na minha vida jovem, né, na minha vida de adolescente. Não vou falar de quando a gente era criança, porque provavelmente quando a gente era criança, a gente era muito mais espontâneo, né? E estávamos em contato com os nossos sonhos e tínhamos uma confiança na vida. Então, infelizmente, para muita gente, a infância foi uma fase muito mais rica e promissora do que foi a fase jovem adulto, né? Então, assim, uma sugestão de reflexão é a gente imaginar como a gente era, assim, no início da nossa fase adulta, né? Jovens adultos, já com algumas dores, né? Com algumas decepções, algumas desilusões. E como a gente é hoje. A gente cresceu um pouco com tudo que a gente viveu, com todas as feridas, a gente aprendeu um pouco. Nosso coração expandiu ou está mais fechado? A nossa vontade de ajudar, nossa vontade de viver expandiu ou está mais atrofiada? A nossa paciência expandiu ou a gente ficou mais intolerante e mais amarga? Então é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Ih, eu tô achando que esse meu ring light tá dando chabu. Ele chegou para mim no início da pandemia. Acho que ele tá pedindo para descansar. O ring light tá querendo descansar um pouco. Eu olhei aqui, Sargento, sou de Santa Rosa e vi de longe a inesquecível Ana Raio fazendo gravações. Que amor! Um abraço, Sargento. Então, eu li esse trecho do livro e aproveito para dizer para vocês o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, que eu vou fazer um grupo de estudo desse livro. Eu tenho feito, né, grupos de estudo, não sou boba nem nada, aprendo muito mais quando eu leio em grupo também, né? Então, eu tenho feito esse movimento de quando eu leio com outras pessoas, eu faço um aprofundamento, né? Porque mais ou menos é o que acontece quando eu leio sozinha. Mas tendo outras pessoas, hoje isso já está comprovado, existem outras mentes, existe uma corrente de reflexão que potencializa o aprofundamento e o entendimento do que está sendo lido. Então, assim, eu já fiz aí, sei lá, uns 3, 4 grupos de estudo, né? Tô quase que emendando um no outro, porque não dá vontade nenhuma de parar. Vontade é seguir lendo e nos aprofundando, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as sabedorias, todos os aprendizados verdadeiros, né, baseados em experiência, em um olhar corajoso para o mundo interno, no fundo, eles querem dizer a mesma coisa. Então, assim, é muito lindo, porque eu posso ler Bert Hellinger, eu posso ler Deepak Chopra, eu posso ler Capra, eu posso ler, sabe, Prem Baba, eu posso ler qualquer mestre do ensinamento, que eles vão estar, no fundo, apontando uma mesma essência da natureza humana, apontando uma mesma verdade, que é o fato de que somos um, né? Que estamos conectados por essa força que nos sustenta, né? Essa força que nos conecta, que nos sustenta, que é a força da vida e que também pode ser chamado de Deus, força da natureza, inteligência infinita. Mas para a gente entrar em contato com essa força, a gente precisa silenciar um pouco, a gente precisa pacificar, se aquietar e criar essa dinâmica que são complementares. Então eu vou até dizer para vocês assim que eu tenho me dado conta nesses mergulhos, né, nesses insights que eu me permito ter, porque a gente precisa se permitir, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu dou espaço para o insight chegar, né? Eu tenho observado que
todos esses opostos desse mundo da dualidade, né? Esse mundo que a gente está vivendo, essa dimensão aqui da matéria, e daqui a pouco a gente sai daqui, tá, gente? Eu gosto bastante de lembrar isso. Então, essa experiência de realidade que a gente está vivendo aqui na terceira dimensão, que tem a dualidade, então tudo é luz e sombra, né? Escuro, claro, bom e mal, masculino, feminino, guerra, paz. Essas dualidades, elas não são antagônicas, elas são complementares. Complementares. Mesmo o bem e o mal, a guerra e a paz. Porque eu falo isso porque eu prego, né, essa paz ativa, que é a paz que nos proporciona um estado de espírito onde a gente é capaz de agir de maneira assertiva. Não é a passividade, é o estado de inteireza, é o estado de capacidade, de poder de realmente fazer algo que vai fazer a diferença. Então, assim, esse é o papel do pacifista. Ai, gente, eu vou deixar sem luz mesmo. Então, é muito desafiador a gente descobrir o que está acontecendo, essa tomada. É muito desafiador a gente conciliar a paz e a guerra numa mesma visão, saber que os dois fazem parte. E chegar à conclusão, que esse é o grande insight, de que a paz só existe porque existe a guerra. O bem só existe porque existe o mal. É como se fossem dois extremos de uma mesma régua, de um mesmo tema, e não tem como você saber quando é que o bem vai virar mal, ou quando é que o mal vai virar bem, quando a paz vai virar guerra, né? No extremo, essas duas pontas se tocam, e como diz o Kybalion, os opostos são reconciliáveis, né? Os extremos são reconciliáveis. Então, é isso. Queria trazer para vocês essa reflexão de quietude e movimento, como essa combinação desses dois estados é o que gera a verdadeira capacidade criativa do ser humano, né? Nós somos seres co-criadores, diferentemente dos outros seres que estão aqui vivendo a vida, impulsionados diretamente por essa inteligência maior. A gente recebeu a capacidade de co-criar com essa inteligência maior, de sermos autoconscientes, de sermos observadores da nossa própria existência. E, gente, isso não é pouco. Quando a gente não exerce essa capacidade, esse verdadeiro poder de sair, né, da nossa personalidade e olhar de fora com essa autoconsciência, a gente fica igual aos animais e às plantas, só que muitas vezes obedecendo forças que não são forças da inteligência maior, são forças destrutivas e que também fazem parte desse plano. Mas aí é a escolha de cada um, se você vai dar passagem para forças destrutivas. E você está sendo canal dessas forças destrutivas, tudo bem. Para a experiência humana aqui na Terra, está valendo. Isso aqui é uma grande escola, né? A gente está aprendendo a lidar com esses fenômenos e essas forças. Mas o grande ouro, por exemplo, de chegar na idade que eu cheguei, é de repente eu perceber que eu posso estar dando passagem e canalizando o amor e a troca, ao mesmo tempo que eu posso estar canalizando destruição e competição. Tá na minha mão essa escolha, né? São forças da natureza, a destruição e a criação. São forças da natureza e vão existir sempre, né? Mas qual é o lugar que você quer ocupar no mundo? Qual é o papel que você quer desempenhar? Talvez você tenha vindo para desempenhar o papel da destrutividade e vai estar servindo a um plano maior do mesmo jeito. Mas aí, dentro de um estado de consciência, quando a gente percebe que o movimento e a pausa são complementares, a gente consegue desfrutar da vida de outra maneira, sabe, gente? Porque a gente sai daquele lugar da inércia, porque quem está em movimento sem parar também está na inércia. Inércia é isso, é você não conseguir mudar a sua atitude.
Então, quem não para também está na inércia do movimento. E isso é extremamente autodestrutivo. Isso não é criativo, porque você entra no fluxo dos acontecimentos externos. Vou deixar assim. Entra no fluxo dos acontecimentos externos e não consegue co-criar, não consegue perceber o que está acontecendo, não consegue se conectar com o seu centro. Você está sendo chamado o tempo inteiro por algo que está lá fora. Então é bem interessante isso, né? Vocês não querem fazer perguntas, botar na caixinha perguntas não, para a gente conversar um pouco? Deixa eu ver aqui se vocês perguntaram alguma coisa lá em cima. O hemisfério, M. Carla fala, o hemisfério necessita de espaço pequeno para exercitar. O hemisfério necessita de espaço pequeno para exercitar. Como é que é isso, Carla? Me explique, vamos conversar. Oi, Yuri. Vocês estão me acompanhando nessas conversas profundas que eu trouxe hoje? Ninguém perguntou nada. Estão me dando boa tarde. Estão felicitando, trazendo palavras lindas, de amor e gratidão. Mas ninguém perguntou nada. E eu aqui com essa luz que acende e apaga. Outra coisa que eu queria falar para vocês, então assim, ó, todos convidadíssimos para o livro do Deepak Chopra, né, 7 Leis Espirituais do Sucesso. Começa, acho que no dia 10, se eu não me engano. A produção desse grupo de estudo é da fanpage Ingra Liberato. Então, enfim, tem link aí na bio, né? Eu tô querendo, até o dia que a gente vai começar, que é 10 de abril, se eu não me engano, eu tô querendo fazer lives com trechos desse livro. Por quê? É interessante a gente ver se a gente se conecta, né, com o ensinamento desse livro. E assim, vou ler trechos pequenos, né, para a gente poder conversar. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode colocar naqueles directs que eu respondo sempre. Então, vamos ficar em contato. E tem uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que eu tenho visto muito acontecer nas constelações, né, nas constelações familiares, que é uma necessidade, né, as pessoas que têm me procurado para constelar, no campo tem aparecido muito uma necessidade de reverenciar a ancestralidade para poder seguir em frente com força e com o verdadeiro poder. Olha o poder de novo. Então eu fiquei sentindo de trazer para vocês esse conhecimento. É um conhecimento que pode mudar a vida, né? É uma chave de fato. E quero passar para vocês também um exercício muito simples, que se você não está se constelando, você pode fazer esse exercício. Primeiro, a visão sistêmica nos vê como seres que fazem parte de um todo, fazemos parte de um sistema. Nós não estamos isolados, nós não estamos separados. Então, assim, eu não sou só Ingra. Eu sou Ingra, Chico e Alba, meus pais. Eu sou Ingra e os meus avós. Eu sou Ingra e toda a minha ancestralidade. É verdade que as pessoas mais próximas de mim podem ter uma presença e uma energia, né, mais forte, mais intensa no meu ser, vibrando mais. Mas também é fato que eu posso estar identificada e conectada com um ancestral mais antigo. A gente vê isso nas constelações todos os dias, assim. A pessoa conectada com a bisavó, com o tataravô, né? Enfim, isso é do campo fenomenológico, isso é dessa dimensão sutil que é o campo unificado de consciência, né? O campo morfogenético. Então, é muito importante a gente trazer essa visão sistêmica, né, de continuidade, onde eu percebo que eu não sou só eu sou eu
e sou uma continuidade da minha ancestralidade. A minha ancestralidade vive em mim, vibra em mim, com todas as suas experiências, todas as dores e delícias. Por que que isso muda a vida? E olha que eu já tô há anos vendo o mundo dessa maneira. Quando uma pessoa se casa com a outra, ao contrário do que a gente pensa, né? Assim, João casou com Maria. Ai, João e Maria vão viver agora sozinhos, os dois, aquele amor maravilhoso. Sinto muito, gente. A verdade não é bem isso, tá? João, não é que João casou com Maria, Maria casou com João. João e toda a sua família, toda a sua ancestralidade casou com Maria e toda a sua ancestralidade. Então, assim, são sistemas que se casam, sabe? Assim, é literalmente isso. São multidões que se unem. E quando duas pessoas se casam, ou namoram, ou se atraem, né? Vão viver com mais intimidade, que é o maior desafio, né? Essa relação íntima, afetiva. Elas não se atraíram por acaso. Sempre, eu não gosto de falar sempre, né, dar um decreto aqui, mas geralmente as pessoas têm temas muito parecidos para serem trabalhados, sabe? E a gente vê isso o tempo inteiro, a constelação vai mostrando assim, vai provando, comprovando essas leis regendo a nossa vida. Então, assim, às vezes o Bert Hellinger é criticado, né? E eu vivo respondendo perguntas, porque de fato eu experiencio o campo das constelações há 25 anos, eu estudo Bert Hellinger há alguns anos, desde que eu, né, me formei e comecei a conduzir. Então, assim, ele realmente não inventou nada, ele só observou. E qualquer simples consteladora, facilitadora como eu, posso ver isso acontecendo diariamente nas constelações. Não é uma invenção de uma cabeça de uma pessoa, é fato, né? Então, assim, quando duas pessoas se casam, elas têm muita similaridade de experiência na sua ancestralidade, por isso que elas estão se casando. Então, assim, uma viveu né, a questão, por exemplo, a questão financeira na sua ancestralidade por causa de escassez. A outra viveu também por causa de escassez, né, o mesmo tema, ou por causa de abundância, ou por causa de guerra, por causa de dinheiro. Então, é assim, dois campos, dois sistemas que viveram dores e delícias por causa dessa questão financeira, se juntam, porque eles vão vibrar e vão viver experiências que têm a ver com a necessidade de cura e evolução desses dois campos, desses dois sistemas. Bom, falando isso, a gente começa a perceber como a gente deve lidar nas relações. Então, por exemplo, olha como a gente está equivocado. Tem essa brincadeira, né? Muitas piadas que falam mal de sogra, né? Então, assim, o cara fala mal da sogra, ou a mulher fala mal da sogra, né? Do sogro também, mas a sogra, coitada, tem a pior fama. E a gente não sabe que quando você está lidando com alguém, e principalmente você está numa relação afetiva com alguém, que você quer que isso tenha sucesso, que isso tenha êxito, primeira coisa que você tem que fazer, gente, isso é fato, é reverenciar a ancestralidade dessa pessoa. E a primeira ancestralidade dessa pessoa é o pai e a mãe. Então, hoje em dia, principalmente quando eu tenho dificuldade de lidar com uma pessoa, a primeira coisa que eu faço é internamente reverenciar toda a ancestralidade dessa pessoa. Porque se essa pessoa é uma pessoa difícil, se essa pessoa está me trazendo desconforto, incômodo, seja lá o que for, é porque ela está refletindo e continuando padrões da sua própria ancestralidade. Então a primeira coisa é a gente reconhecer que todo mundo fez o melhor que pôde fazer, que todo mundo está sempre fazendo o seu melhor, que todo mundo está em evolução. Esse todo mundo é a ancestralidade dessa pessoa em questão. Então, numa relação afetiva, se a gente brinca, se a gente faz piada, né, com o pai, com a mãe da pessoa que a gente gosta, a gente está comprando um passe para essa relação não dar certo. Falar mal do pai, da mãe, da pessoa que a gente gosta, a gente tá assim
cavando diariamente a cova da relação. Olha que interessante. Por que que a gente não aprende isso na escola? Né, Luizinha? Por que que a gente não aprende isso na escola? Meu Deus do céu. Sabe o que eu acho? É isso. Luz e sombra. A dualidade, né? Então, deixa eu ver que eu anotei aqui para falar disso para vocês. Então é uma mudança de paradigma, assim, né? É começar a olhar para o mundo enxergando que nós não estamos separados dos nossos ancestrais e nós não estamos separados de nada, tá? Mas assim, só para começar, a lição de casa é trazer para a mente um olhar que percebe, que considera que uma pessoa nunca é uma pessoa. Ela é ela e todo um rabo para trás dela, sabe? Como se fosse assim uma rede mesmo, uma teia de experiências, de existências que vieram antes dessa pessoa e que habitam essa pessoa. Como é que a gente recebe essa ancestralidade? Como é que a gente leva essa ancestralidade no nosso ser? Em vários aspectos, em várias dimensões. A gente recebe as experiências da ancestralidade pelo DNA, pela memória celular, pelo campo mórfico, pelo inconsciente coletivo, né? Ou inconsciente de clã, falando das famílias. Então, é bem interessante isso, né? Inclusive, quando eu abro uma constelação, antigamente eu reverenciava só o sistema da pessoa que estava sendo constelada, e hoje eu sinto como é rico e como é poderoso reverenciar a ancestralidade de cada pessoa ali presente. Inclusive, quando eu vou para algum lugar, quando eu chego no ambiente, eu reverencio a ancestralidade de todos que estão naquele ambiente. É como se você chegasse já pacificando as relações e as conexões. É como se você chegasse já com abertura no coração para criar essa harmonização no campo mais sutil. Porque a realidade, essa aqui que a gente vive, ela é fruto desse campo sutil. Ingra, como reverenciar essa ancestralidade? É internamente, viu? Uma mochila e nada mais. Adorei o nome desse perfil, uma mochila e nada mais. Essa reverência é interna. Então, por exemplo, falando, né, de uma relação afetiva, como a gente está acostumado, né, a xingar a mãe e o pai, né, da pessoa que a gente se relaciona. Internamente a gente sente raiva e condena essa mãe e esse pai da pessoa que a gente se relaciona. E quando a gente vai ampliando a nossa consciência e percebendo que existe um plano maior, quando a gente vai realmente experienciando, não como um aprendizado teórico, como alguma coisa que a gente leu nos livros, mas quando a gente vai percebendo até dentro da gente todos os nossos erros, né? Quando a gente olha para a nossa vida com coragem e percebe que muitas vezes a gente pisou na bola, muitas vezes a gente foi cruel, muitas vezes a gente foi egoísta, mas que naquele momento a gente fez o nosso melhor. E esse erro foi justamente o que nos fez tomar consciência do que era a melhor atitude para a gente não cometer mais aquele erro. Quando a gente vive nesse estado de plenitude, de coragem, de olhar para a nossa luz e olhar para a nossa sombra, a gente começa a se enxergar. E quando a gente se enxerga, a gente percebe que a gente não é só essa coisa bonitinha que a gente vende. Né? A gente não é só, né, esse poço de virtude que a gente vende, que a gente tenta transparecer para o outro. A gente também sente inveja, a gente também sente raiva, né, vingança, tudo isso também está na gente. Então a gente pode olhar para o outro com todos os seus defeitos humanos e entender que ele está fazendo o melhor que ele pode naquele momento, né? E se o pai, a mãe da pessoa que eu me relaciono tá criando problema, criando conflito, é porque essa pessoa internamente tá em conflito.
Assim como eu também criei guerra e sofrimento no momento que eu estava internamente em guerra e em sofrimento. Porque quando eu tô bem, eu tô em paz, eu não vou gerar conflito. Eu vou querer que as pessoas fiquem em paz como eu tô. Né? É natural, a gente transborda o que a gente tem no nosso mundo interno. Isso é tão simples e a gente ainda não assimilou isso de verdade, né? Então, quando uma pessoa transborda raiva, ódio, não tem nada a ver com o outro. Isso está transbordando do seu próprio mundo interno. É a pessoa que está afogando em águas pesadas, é a pessoa que está em sofrimento e transborda isso. Então, quando a gente muda esse olhar e olha para alguém que está causando destruição, né, fora dela, a gente fala, opa, essa pessoa está em sofrimento, ela está num processo autodestrutivo, ela não tem o direito de destruir, né, o bem-estar dos outros, mas se eu realmente quero ver as coisas resolvidas, como é que eu posso ajudar essa pessoa a sair do sofrimento? Né? Então eu vou olhar para o pai e para a mãe da pessoa que eu me relaciono com outro olhar, não condenando como se essa pessoa fosse um monstro, mas entendendo que essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode e será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar ela? Então, mesmo que você chegue à conclusão que você não pode fazer nada para ajudar uma pessoa que está no processo destrutivo, autodestrutivo e está fazendo bobagem, pelo menos você pode reverenciar a história daquela pessoa, sabendo que todos antes dela fizeram o que podiam e ela também está fazendo o que pode naquele momento. E que ela está no caminho de poder fazer mais no futuro, né? Então, assim, a gente passa de um lugar de apontar o dedo, de condenação, para um lugar de atenção. Como é que eu posso ajudar na hora que surgir a oportunidade? Entendeu? Então, assim, pode não surgir a oportunidade, pode demorar para ter uma oportunidade, mas quando ela acontecer, uau! Eu posso ajudar essa pessoa agora, eu posso dar a mão, né? Eu posso surpreender essa pessoa com uma atitude positiva. Muitas vezes a pessoa nem esperava, né, que a gente fosse capaz disso. Mas essa reverência é interna, né? Eita, que vocês escreveram um monte de coisa, eu não li, deixa eu ver aqui. É uma reverência interna, porque todos os xingamentos, né, todos os julgamentos, as guerras, tudo isso, gente, é interno, né? Quando vem pra fora é porque a pessoa não conseguiu mais segurar, mas a coisa começa internamente mesmo, né? E tem aquela fala, né, da Bíblia que diz assim, que a gente enxerga o que a pessoa é pelas obras da pessoa, né? Então, assim, eu vejo as suas obras e posso entender, posso enxergar quem você é. Então, assim, a obra é o que transborda desse mundo interno. A pessoa faz, a pessoa fala o que ela tem no coração, né? Tem outra fala também, epa, que hoje eu tô assim... Tô parecendo uma igreja, né? Mas é que a Bíblia tem muita coisa interessante mesmo. Tem aquela outra fala que fala, né? Que diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Tá, uma mochila e nada mais é Sandra. Gratidão, sou Sandra, baiana como você. É o título do meu livro. Ah, uma mochila e nada mais. Interessante. Olha, eu sou da sua turma, viu, Sandra? Adoro uma mochila e nada mais, cair no mundo, viver experiências. Nossa, eu sou essa. Uma aventura, uma experiência de vida. Tá, então deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Falando em experiência de vida, para quem tá chegando, eu comecei essa live lendo um trecho do livro incrível, transformador, divisor de águas, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. A gente vai ter um grupo de estudo sobre esse livro. Se você não puder entrar nesse grupo de estudo, fique atento, atenta, porque eu não paro de fazer grupo de estudo, porque, nossa, é muita profundidade. É como a gente se encontrar com um mestre dizendo coisas incríveis e a gente podendo refletir juntos e juntas sobre os ensinamentos de pessoas que dedicaram uma vida inteira ao conhecimento da própria natureza, né? E somos todos manifestações de uma mesma inteligência maior. Então,
Nossa, grupo de estudo para mim é a chave do sucesso. O verdadeiro sucesso, né? Que é ter essa inteireza, essa ética espiritual, poder encontrar a própria verdade, a própria essência, poder ser quem você de fato é, poder ter essa coragem, esse coração que age. É o autoconhecimento, que é o que eu não paro de falar aqui, né? Qualquer coisa que a gente faça na vida, seja atriz, como eu sou, seja escritora, seja bancária, seja qualquer coisa, jardineiro, dançarina, qualquer coisa vai fazer sentido se a gente tiver esse mundo interno conhecido, né, estabilizado, íntimo, se a gente estiver realmente habitando esse nosso mundo interno. E aí o mundo lá fora é palco dos nossos conteúdos. A gente vai transbordar no mundo lá fora o que a gente vive internamente. Mas se a gente não tem essa experiência interna, meu Deus do céu, é cego em tiroteio. Aí surta mesmo, né? Tem muita gente surtando, é isso. Não olha para dentro, não conhece a própria sombra e a própria força, a própria luz. Não sabe gerenciar as próprias emoções. Então, assim, não existe situação externa que sustente uma vida que não tem autoconhecimento. A pessoa vai pirar mesmo. Então, convido vocês para esse grupo de estudo, mas eu quero convidar vocês para uma outra coisa. Hoje eu tô aqui total nessa polaridade luz e sombra, né? Vocês notaram. Complementaridade, não é nem polaridade mais, um complementando o outro. Eu quero convidar vocês para a constelação presencial que eu vou fazer no Rio de Janeiro. Já tem 2 marcadas. Uma na Zona Sul, dia 6 de abril, no espaço Terra Mater, ali na Glória, um espaço incrível, um casarão incrível, com salão, gente, assim, as janelas, que é janela-porta, sabe, assim, de casarão antigo, daqueles coloniais. Nossa, uma sala linda, arejada, um espaço terapêutico, assim, com uma vibração incrível. Vai ser no dia 6 de abril, uma quarta-feira, de 4 da tarde às 20 horas. Então, assim, estão convidados, né, para constelar ou para representar. Me procure pelo direct. E a segunda data é dia 11 de abril, um domingo, no Espaço Cultural Horto... É que mudou o nome agora, é Espaço Cultural Horto Santo Antônio. Aí esse é lá na Zona Oeste, né? Acho que é Zona Oeste que fala. Lá em Vargem Grande. Esse espaço também é outro espaço incrível. Vocês podem ver aí no meu perfil várias fotos que eu tiro no Horto Santo Antônio, que a Raquel de Assis tira fotos minhas lá. É um espaço assim mágico, que tem uma capela de Santo Antônio, tem um horto. É um lugar, um espaço aberto a eventos lindos. Eu frequentava lá, fazia aula de violas lá com Henrique Bona. E lá tá sob os cuidados do Toninho e da Sandra, que, nossa, é um casal incrível, assim, com um amor que transborda. E é muito bom estar perto deles e de todos os convidados, todas as pessoas que frequentam também o Horto Santo Antônio. Então, dia 11, que é um domingo, vai ser lá na Vargem Grande. Então, tem esses 2 lugares para quem mora na Zona Sul e para quem mora lá pro lado do Recreio, lado da Barra, tá? E vão ser constelações presenciais, o que eu acho muito especial, né? Eu tenho feito virtuais, assim, no dia a dia, até porque também tem muita gente que está fora do Brasil, então as constelações virtuais chegaram para ficar e, graças a Deus, a gente pode fazer virtualmente, mas presencial é muito especial. Lembrei, então, agora de falar que esse sábado também vou fazer uma presencial aqui em Porto Alegre, tá? Mas aí é pouca vaga mesmo, assim, pouquíssima vaga. Nem sei se ainda tem vaga, mas se alguém estiver passando por aí e sentir o chamado, me manda um direct que a gente vê se ainda tem alguma vaga, ou para constelar, ou para representar, tá bom? Gente, é isso. Um alô para Igatu, Ceará. Não é Iguatu, é Igatu, né? É Iguatu? Então, beijo aí pro Ceará. Amo o Ceará. Yuri tá aqui pedindo beijo. Yuri Freitas. Amo o Ceará.
Então é isso, amores. Vou para Teresina, monta um grupo aí que eu vou. Queridos e queridas, Iguatu, é Iguatu mesmo, massa. Obrigada, Elane Brito. Muito bom falar aqui com vocês, assim, eu tenho tido vontade de falar, assim, todo dia, praticamente, porque quando a gente tá falando demais, né, a gente precisa dar uma parada. E teve um tempo aí que eu sentia que eu tava muito no movimento, né, esse foi, inclusive, o tema do início dessa live, dessa conversa. Quando a gente tá muito em movimento, a gente não consegue... A gente não consegue ter equilíbrio, né? Então é preciso ter o movimento e a pausa. Eu tenho tido mais vontade de vir aqui conversar com vocês e compartilhar, tá? É provável que amanhã eu faça uma live, mas vai ser no YouTube. Eu vou avisar vocês. Vou começar a fazer lives lá também. Beijo, amores! Até já, até já no grupo de estudo ou nas constelações presenciais. Beijo, gratidão, Paty da fanpage. Sempre trazendo palavras de luz, diz a Paty. A luz está dentro da gente, né? Essa de fora acende e apaga, mas a nossa luz interna não apaga nunca. Beijo.